Ranulfo, eu tenho interesse de fazer e tal, vim comunicar aqui que eu tinha conversado com o papai. Não, eu acho maravilhoso. Agora ele disse, eu tenho uma coisa aqui que eu acho que vai interessar a vocês. Eu digo, o que é? Eu estou com os originais da Pedra do Reino, os desenhos. Que Carlos Nil tem um projeto de um livro chamado Ariano, Artista Plástico, artista visual hoje, né? Aí eu tomei um susto, eu digo, danou-se. Aí eu fiquei assim, ele disse, você tem interesse em comprar? Eu digo, eu tenho. Eu vou falar com minhas irmãs, com minha mãe. E eu tenho interesse de comprar, assim, são 23 gravuras. Uau. E a gente comprou esse material e está lá em casa. E agora, no princípio de 2019, nós vamos fazer uma exposição com esse tema. Uma exposição itinerante ou lá em Por enquanto, o Recife. Mas quando acontecer, eu acho que ela vai... Ai, merece. E aí, e também nesse processo aí a história da Ilumiara Jaúna. Que eu falei das Ilumiaras, que uma delas é a Jaúna, que ele chegou para... Sim, antes, quando a gente foi fazer a adaptação da Pedra do Reino, lá para a Rede Globo, aí eu voltei para Taperoá de novo. Eu tinha passado a década de 80 lá e eu voltei nos anos 2000. E aí eu queria fazer alguma coisa com pedra. E tinha um menino lá que tirava pedra para fazer paralelo de rua. Sim. E eu cheguei para ele, eu digo, você seria capaz de fazer uma escultura? Aí ele disse, o que é uma escultura? Aí eu disse, uma estátua de um santo, por exemplo, é uma escultura, pode ser uma forma. Aí ele disse, não, eu não sou capaz não. Eu digo, você seria capaz de fazer uma esfera? Aí ele disse, o que é uma esfera? Eu disse, uma bola. Aí ele disse, se uma bola eu sou capaz de fazer, eu digo, pois faça. E aí ele fez. Eu digo, rapaz, o cara que faz uma bola, que faz de qualquer forma, faz em pedra. Mas aí eu não tinha dinheiro para bancar ele, né? Eu já era bancado por um artista, então eu não tinha condições de bancar o outro. Que isso é um dado importante, porque ele me financiou a vida inteira, meu pai, e isso me deu liberdade criativa. Eu não fiquei preso a nada, nem a mim mesmo, inclusive. Então eu tive condições de buscar tudo que eu tive vontade de fazer. E quando você pensa no mercado da arte, tem muito marcante. Prende o cabo, com certeza. E aí eu abandonei esse projeto das esculturas. E aí quando foi em 2011, 2012, ele chegou para mim e disse, você pode me arrumar uma pedra na forma da Pedra do Ingá. Vocês são paraibanas, não, as três aí, conhecem a Pedra do Ingá, né? Esse aqui também conhece, você não conhece. Esse aqui conhece, os três ali conhecem também. Ela tem uma forma de uma baleia e é toda esculpida em baixo relevo de arte rupestre. É um monumento único no mundo. Eu não conheço naquela magnitude. Eu não conheço, acho que eu conheço um pouquinho de arte rupestre, mas não conheço. Fica a quantos quilômetros daqui, mais ou menos? Fica a uns 100 quilômetros daqui. Entendi. Ela fica entre Campina Grande e a Paraíba. Certo. No município de Ingá. Aí eu, no meu juiz aqui, ele perguntou, você tem como me arrumar uma pedra na forma da Pedra do Ingá? Na Carnaúba, a fazenda que a gente tinha. Olha, conexão. Já pensasse? Tu já pensasse nisso? Aí eu já tenho aqui a pedra, já tenho o escultor. Aí eu disse, mas por que você... Eu não disse a ele, eu disse, mas por que você quer que eu arrume essa pedra? Aí ele disse, porque no meu livro novo tem um personagem que é baseado em mim, que tem um discípulo que é baseado em você. Olha. Que vão fazer uma releitura da Pedra do Ingá e eu quero que a gente realize isso de verdade. Nossa, incrível.
Muito É bem para lascar isso aí. É pra lascar. Adorei. Aí eu digo, pai, eu tenho a pedra, tenho o escultor. E ele disse, aonde é a pedra? Eu digo, lá na Carnaúba. Ele disse, lá na Carnaúba tem uma pedra? Eu digo, tem. E o que é que está faltando para a gente fazer? Eu digo, está faltando dinheiro. Aí ele disse, o dinheiro eu tenho. Eu digo, maravilha, então vamos embora. Aí ele disse, vamos amanhã para lá. E a gente foi. Eu mostrei a pedra a ele. Fui na casa do cabo, peguei um pedaço de pedra e pai, faça um desenho aí. Ele fez um desenho. Eu digo, olha, cava aí que para semana eu venho aqui de novo. Tá isso na volta já dele para Recife, porque ele tinha os compromissos, tinha que voltar logo. Aí o cabo cavou e aí ele me deu umas páginas com o projeto, foi esse que... A gente foi visitar. Foi, aquele projeto que você viu. Que são 9 páginas que você junta assim e faz um quebra-cabeça assim, faz um grande painel. E aí eu comecei a fazer a pedra, né? A jaúna, comecei a esculpir a jaúna. E quando foi em agosto de 2013, ele chegou para mim e disse, ó, eu vou dar uma aula, espetáculo em Patos, e depois eu vou com sua mãe lá, passar uma semana lá na Carnaúba, ajeita a casa lá, pra gente ver a jaúna, que já estava em andamento, e você me mostrar e a gente discutir sobre as coisas. Vou passar uma semana, eu digo, tá ótimo. Forrei o quarto deles, porque ela não gostava muito, porque era destelhado, e destelhado não, sem forro e caía bicho na cabeça dela. E aí eu forrei lá e esperamos eles a chegada deles. Chegou, vim dar aula de espetáculo de Patos, e aí eu fui mostrar lá a jaúna de tardezinha, preparei lá todo o ambiente para ele. Não parou de falar. Já não parava, né? E ainda mais tendo visto a jaúna e tudo. E aí ele... No outro dia de manhã, eu saí para comprar pão junto com um amigo meu chamado Geiso. E quando a gente voltou, ele já estava todo arrumado, tipo 6 horas da manhã. E eu estranhei o fato dele estar acordado naquela hora. Eu digo, pai, e aí, você está querendo ir lá na pedra de novo? Ele disse, não, eu vou embora para Recife. Eu digo, foi o que aconteceu? Ele disse, não consegui dormir, a cabeça girando, querendo, vou reescrever o livro, vou repaginar, vou modificar um bocado de coisa. O que eu vi ontem foi maravilhoso e não sei o quê. Eu digo, homem, faça aqui. E eu sabia que ele não conseguia escrever lá no sertão. Ele podia anotar alguma coisa, como o cabo citou lá, tomar algumas anotaçõezinhas, mas escrever mesmo, ele não... Pegou o carro e foi-se embora. Olha. Oi. E vocês ficaram? Eu fiquei mais um dia, mas eu ia para Canudos, que eu tenho um trabalho que eu faço sobre Canudos, que também já é outra história, que já é outro... Uau, nossa. já é outro diálogo desse meu com o pai, né? E assim, aí o que eu queria dizer é o seguinte, que para finalizar, para não ficar muito extensa a nossa conversa... Mas não chegou nem a hora do cafezinho? Rapaz, Bora. que o afastamento e depois a chegada, a aproximação com o pai, por incrível que pareça, que a aproximação maior deu com o encantamento dele. Porque aí eu me vi no direito de pegar tudo que ele produziu e eu poder transformar, que agora é o meu pertencimento. Aquilo ali tudinho, aquela obra dele, é claro que pertence aos outros também, mas como filho dele, eu agora tenho o direito e o dever e fazer esse pertencimento a mim. Tanto é que a última não é essa que foi agora, minha penúltima exposição se chama Avoenga, que Avoenga é uma palavra jurídica que é o direito de você herdar tudo que vem dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus bisavós e dos seus pais. Então é isso.
Eu queria lhe fazer uma pergunta. Existe uma lenda de que Ariano Suassuna demorou muito a terminar esse livro, porque se botasse o ponto final, morria. Isso. Isso é verdade? É verdade. Nesse 2013, ele, quando teve o infarto, ele disse, eu tô finalizando o livro. E ele fez um pacto com Deus que desse um ano a ele a mais, para ele concluir a parte gráfica. E foi exatamente o que aconteceu. Que era o livro, Manuel? É o romance de Dom Pantero no palco dos pecadores. Ok. Agora, quem terminou? Não, aí o que aconteceu? O livro estava em cima, estava dentro do gabinete dele. Né? Então eu passei um tempo, inclusive assim, eu disse para um primo meu lá de Itaperoá, Daniel, eu digo, Daniel, com o encantamento de papai eu vou me arrumar para ir morar aí no Itaperoá, não sei o quê. Aí ele disse, de certa maneira foi, pô. Eu digo, foi bom não, foi uma bofetada da bexiga, eu ainda estou tentando me levantar da pancada. E aí a gente, quando, daquela conversa que eu tive lá com ele, eu estava com duas editoras a obra dele todinha. Né? Uma parte com a José Olímpio e a outra parte com a Nova Fronteira. E aí eu joguei a proposta, a gente sentamos eu, Carlos Nilton e Ricardo Gouveia de Mello, que é o programador visual, fizemos um projeto de editoração com tudo que tinha, né? Tinha dele para ser editado. Obviamente, com o aval da família, a gente um pouco à frente, né? Nós. E jogamos primeiro para as duas editoras e depois abrimos para um leque de 5. Mas a única que aceitou editar toda a obra da forma que a gente estava pedindo foi a Nova Fronteira. E assim foi fechado. Quando fechou o contrato, eu abri o gabinete dele, né, que até então eu fechei. Nós abrimos o gabinete porque tinha 30 anos de literatura ali dentro, de manuscrito. Muita coisa escrita. É. Muita coisa escrita À mão. Aí tinha página de 30 anos em cima da cama, em cima do armário, dentro do armário, então tinha que ter uma organização. Então quem terminou o livro, quem fez a capa foi esse grupo. 3, mais Mariana Suassuna, minha filha, e Esté Simões, que foram elas que fizeram a arqueologia do livro. E uma coisa que a gente fez, porque, por exemplo, tinha... Para cada página, tinham 7 versões, não do escrito, não do que estava da literatura, mas do desenho, sim. Tinha algumas versões e a gente fez essa curadoria e, como se diz, o acompanhamento dos 30 anos de evolução dos desenhos, entendeu? De como foi modificando. É bem sutil, mas tem modificações, obviamente, que a gente sabia porque a gente, né, convivia com isso. Carlos Nilton é quem fazia toda a revisão, toda a parte de digitalização, conversava com ele, modificava, ajeitava algumas coisas. Então, Carlos Nilton foi fundamental nesse processo, né? Foi fundamental, porque senão o livro não tinha saído. Aí eu não tinha preocupação de manter o movimento armorial. Tinha. Um dia eu vou morrer, como todo mundo morre. Como é que vai ser conduzido o movimento armorial? E esse movimento ainda existe? O que é que vocês pensam disso? Existe, sim. A gente tem várias... os assessores deles, que eram todos os artistas, que eram todos do movimento armorial, continuam no seu trabalho. Vai se apresentar aqui um conjunto, eu não sei se é um quinteto ou é um quarteto, Aralume, é um quinteto. Aralume, que já é uma terceira, quarta geração de artistas do movimento armorial, capitaneado por Antônio Madureira. Né? Amanhã vai estar... Antúlio. Antúlio foi
do núcleo do Balé Popular de Pernambuco, que é o núcleo da dança armorial. Década de 80, final da década de 70, a década de 80. Antúlio foi o solista do concerto de marimbau para a orquestra. Então, assim, nós temos a oficina armorial, eu, Denise e mamãe, e Lucas, meu sobrinho, onde a gente trabalha com cerâmica, com porcelana, né? Agora, obviamente, que o olhar nosso é diferente do dele. Não é exatamente o olhar dele. Porque o artista armorial mesmo era ele, viu? Com todas as suas... Porque foi ele que inventou as suas teorias e as suas, né? Então, ele era o grande. Nós já temos um pouco nossa versão com mais liberdade. Ele mesmo, ele dizia para mim, eu lhe admiro pela sua coragem de fazer as coisas. E você, diferente do armorial, obviamente, você vendo aqui, a minha pintura tem uma liberdade, mas tem coisa do movimento armorial, principalmente a questão do livro dos ferros, que está aí, ó, toda uma estética. Você tem um fundador do movimento armorial, você tem as pessoas que participaram, digamos, de um primeiro ciclo, e você tem as pessoas que vêm em decorrência disso. Me parece que é muito mais hoje um movimento de resistência, levando em consideração exatamente a pasteurização cultural, para não dizer outra coisa, não é, que a gente vem enfrentando ao longo desses anos. Então você tem um movimento no sentido de dizer, olha, existe algo próprio, algo endógeno, algo nosso, algo que foi criado por alguém que é nosso, que nos representa. E ele foi muito criticado, porque sempre que ele assumia um cargo público, ele botava as ideias do movimento armorial, e o pessoal dizia que era um movimento de chapa branca, né? Mas era uma forma dele manter as pessoas, botar artistas populares para trabalhar onde nunca tinham acesso a um cargo público, né? E isso era uma forma dele. E agora, por exemplo, aqui está dando apoio a essa continuidade, está o Pepas, né? Capitaneado por nós aqui, trabalhado por nós, professor Elma, professor Alberto, que é no estado dele, no estado que ele nasceu, né? Então, isso é uma continuidade também do movimento armorial. Sim. Né? Uma última pergunta, eu prometo. Pode morrer, viu? Até em homenagem. Pode morrer, viu? Não, isso Em homenagem aqui à minha mulher, que é torcedora do esporte, Sim. eu perguntar, você contasse um pouco sobre a paixão de Ariano pelo esporte. Tá certo. Né? Eu vou contar agora. Diz que ele fugia de casa e ia pro estádio. Eu vou contar antes. Por exemplo, quando ele assumiu a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, doutor Arraes, né? Governo doutor Arraes, aí ele botou como diretor de cultura o rabequeiro, o grande rabequeiro Salu, mestre Salu da Rabeca. E a imprensa de Pernambuco disse botar uma pessoa que não tem, que diretoria de qualquer parte oficial tem que ter um diploma. Educação formal. Um diploma no caso, né? E aí, doutor Arraes Ariano, a imprensa ele disse, doutor Arraes, o mestre Salu, ele é mestre, né? Usou a palavra mestre como mestrando, como... Divisor de água. ele é mestre em Rabeca. E no Brasil só tem ele, viu? Aí doutor Arraes, assinou e vamos segurar. Aí a paixão pelo esporte. Ele aí... Os irmãos, quando em 30, quando vovó ficou até 1946 na Paraíba, né? Os 3 irmãos do meu pai já estavam morando lá no Recife, Saulo, João e Lucas. E as pressões políticas e seca e fizeram ela vir-se embora em 46. Sim, e Marcos também já estava morando no Recife. Selma e Marcos. E tio Marcos era atleta do esporte. E chegava contando em casa as glórias do esporte e papai, né, na cabeça do menino, né, o esporte ganhou não sei o quê.
E ele começou a torcer pelo esporte aí. Ele era muito influenciado pelos irmãos. Tinha uma história de um safari da África. Os irmãos inventaram um safari para a África. Nós vamos para a África, todos nós. Aí papai disse, eu quero ir. Ele disse, você não vai não para o safari porque você chora. Aí ele, eu quero ir. Ele disse, tá vendo? Não vai, não pode. Como é? Uma pessoa que chora ir para o safari da África, não pode, não dá para ir. Aí ele foi reclamar para a avó, para a mãe. Mamãe, os meninos não querem me levar para a África. Meu filho, senão ninguém vai para a África, não. Vão, sim. Eles não querem me levar, não. Ele disse, faça a sua viagem para a África. Eu disse, não, eu quero ir lá deles. E aí, quando ele veio para Recife, essa paixão só fez aumentar. E na hora da fugida, uma vez teve uma decisão, ele já com a idade elevada, uma decisão do jogo do esporte. E aí eu disse, pai, você quer ir pro jogo? Ele aí disse, rapaz, vou não, tô com preguiça. Aí eu fui-me embora só. Aí o esporte, como sempre, foi campeão, né? E tal. E aí, quando eu abro a página do jornal, assim, tá uma foto dele no estádio, com a faixa Esporte Campeão, no meio da torcida. Eu disse, como assim? Como assim? Aí eu, pra casa dele, tomar café da manhã com ele. Pai, eu cheguei lá e... Você disse que não ia pro jogo. Ele disse, rapaz, quando eu cheguei, quando você acabou o telefone, eu resolvi ir. Aí eu digo, e aí? Fui sozinho. Fui embora. Aí cheguei lá, fiquei na frente do estádio assim, olhando, aí um rapaz disse, o senhor quer entrar? Porque não tinha mais ingresso, estava tudo vendido, lotado de gente. O senhor quer entrar? Aí ele disse, quero. Aí ele disse, entra aqui, pega aquele elevador e vai lá para cima, que lá em cima está mais tranquilo, que é o lugar onde dá as cadeiras e tal. E aí ele foi e ficou em pé, porque não tinha mais. Ficou em pé assistindo, aí um rapaz viu ele em pé, olhou e disse, eu tô Ariano. Aí, senta aqui no meu lugar, deu a cadeira dele e ficou do lado dele sentado no chão. E aí terminou o estádio, aí ele disse, e agora, cadê seu segurança, tá onde? Aí o pai disse, eu não tenho segurança não. Ele disse, e seu motorista tá onde? Ele disse, eu não tenho motorista. Eu disse, não pode. Aí chegou para um soldado que estava assim e disse, escolta o doutor Ariano para ele pegar um táxi, o carro dele. Aí os cabas saíram andando. Quando chegou no meio do caminho, um oficial de maior patente chegou junto e disse, o que é que está acontecendo aqui? Ele disse, doutor Ariano, ele disse, não, o rapaz está me acompanhando aqui e porque eu vou pegar um táxi. Aí ele disse, pegar um táxi? O oficial disse, o senhor se incomoda de andar de camburão? Aí ele disse, de jeito nenhum. Pô, eu cheguei em casa de camburão. Sensacional. História boa. Manuel, e como que você enxerga hoje as possibilidades de desenvolvimento da economia criativa entre a Paraíba, Pernambuco e com essa repercussão nacional, até lá no meu estado, influência de Suassuna, quem sabe um circuito turístico, um circuito criativo, algo assim? Eu penso muito nisso, numa geografia criativa, geografia literária de Ariano, né? Eu estou fazendo alguns trabalhos sobre isso, né? E para, no final, de criar uma cartilha, vamos dizer assim, ou um guia turístico, literário de Ariano Suassuna, mas uma coisa... Eu penso numa coisa viva, com apresentações de teatro, de música, nas jaúnas, nas ilumiaras acontecer. Sim. Né? Ele tem uma peça chamada Os Homens de Barro, que eles estão construindo uma ilumiara. Olha. Ele modificou um pouco a peça, ele é uma peça de 1940 e ele adaptou para acontecer já agora, nos anos 2000, e as pessoas estão construindo uma ilumiara, que é a Ilumiara Pedra do Reino. Entendi. Porque tem umas esculturas, então é uma família de escultores
E ele, então eu pretendo fazer esse circuito artístico desses locais, entendeu? E com isso, obviamente que eu não sou um pensador da economia, que como é o nome da economia mesmo? Economia criativa. Criativa, mas eu sei que no meu juízo tem ela. Você vivencia a economia criativa Isso é. na sua prática. O professor Alberto que está aqui, ele é um especialista nisso, né? A gente já conversou muito sobre isso. A primeira vez que eu conheci Alberto foi lá em Itaperuá, na mostra de um filme de papai, não foi, Alberto? Que me impressionou muito, porque é um filme que me impressionou não a questão do filme, que eu já tinha visto, mas por estar lá. E é um filme que o narrador é só é ele o tempo todo falando dele, Ariano. Entendi. Só aparece um doido a mais, quer dizer, dois doidos. Um era Ariano e o outro era o doido oficial do Itaperuá da época. E deu 600 pessoas na amostra, na hora que... Nós colocamos na rua, na rua, em frente ao museu. em frente ao museu, que era a casa do... Museu Casa de Ariano Suassuna, lá de Itaperuá, que foi uma criação minha. Ah, tá. Não era aquela casinha, não. Não. Era a casa que meu avô construiu na cidade Na cidade. para morar e nunca morou. Ah, entendi. Aí minha avó morou um tempo lá, depois vendeu a casa para um irmão e agora a gente fez esse museu lá. Entendi. Oi. Vocês podem, quem sabe, encaminhar para o Ministério do Turismo, as secretarias de Cultura e Turismo. A gente primeiro vai fazer uma coisa artística em cima desses pontos, através do Olhar da Pedra do Reino, que é Dantinhas. Não, Qual deles? o mais novo, Manuel Dantas Vilar, Ok. que é advogado e é fotógrafo, ele é um estudioso da Pedra do Reino, do livro. Entendi. E ele sempre citava a geografia da Pedra do Reino. Eu digo, rapaz, porque a gente não faz um trabalho de fotográfico sobre isso? Sim. Então, acho que a partir de lançar esse livro, desperta o interesse de a gente fazer uma coisa do turismo. Eu confesso, eu não sou pessimista, não me passa, mas as dificuldades são muito grandes. E eu entendo, né, que a gente está num momento muito difícil, né, do Brasil, né? Além da falta do dinheiro, a questão política está muito difícil, né? A gente... eu não sei se eu falo a palavra não, porque o nome dele eu não digo porque dá azar. O do capeta que está no governo, entendeu? Entendi. Mas assim, é muito difícil, é muita dificuldade. Então assim, mas eu espero que a gente consiga ir. Ideias tem muitas de fazer sobre o entorno de Ariano, porque Ariano era cheio, ele era, além de agregador, ele tinha muitas ideias, né? Sim. Eu vendo agora, reencontro com meu pai, de coisa que tem escrito, de coisa que tem de desenho. As aulas de espetáculo, entendeu? Que a gente pretende também levar mais pra frente um pouco. É incrível. Seu pai é imortal. Eu queria que ele fosse imorrível, mas não teve jeito. Ok. Essas obras que estão sendo reeditadas, quantas foram até o momento? De inédito foi As Consembranças de Quaderna, que é uma peça, que toda a obra literária das peças ele fez entre os 28 e 35 anos. Depois, na década de 80, ele fez As Consembranças de Quaderna, na década de 80, que são 3 histórias. Uma delas contada por tio Lucas, que foi juiz lá em... Lá em Serraria, foi juiz de Serraria, na É. minha terra. O que eu chamo o centro do universo. Eu não sei qual foi a idade de lá. Uma que é a história do casamento, que os casamentos antigamente eram arranjados, né? Sim. E aí um rico pediu a filha de um senhor em casamento. Aí ele disse, eu dou a minha filha para você casar, permito, permito, mas você tem que fazer o casamento da mais nova, que ela o marido dela, o futuro é pobre. Aí ele disse, topo.
tá certo, eu vou fazer os 2 casamentos, o meu e o dele. Quando ele foi lá conhecer a noiva, ele achou a outra mais bonita, mais interessante. Aí disse, agora a gente vai ter que trocar. E assim fizeram. Conde de É, a mesma coisa. fizeram, Princesa trocaram. Isabel- Princesa Isabel trocou com a irmã. Fizeram a troca. Fizeram a troca. É. Aí tem as coxambeças de quaderna. Os homens de baixo já tinham sido, com ele em vida. Aí vai ter agora o Sedutor do Sertão, que é um romance. Vai ter a poesia completa, reeditada e aumentada, que vai ser organizada pelo professor Carlos Newton, que é paparuano, isso. Vai ter o Almanaque Armorial. Vai ter... Isso tudo é uma palavra que é fora, em off, viu, que eu estou contando aqui, mas... Enfim, mas vai virar oficial no futuro. Que assim seja. Vai ter o Auto da Compadecida em quadrinhos, ilustrada pelo meu sobrinho, Lucas. Que bacana. Pronto, por enquanto, aí o Livro dos Ferros, né? E a biografia de Ariano? Carlos Newton. Está em andamento? Tá, mas eu acho que tá assim, em andamento parado. Um andamento em prólogo. Vai ser feita por ele. É isso. Ok? Ok. Gente, percebam quão rico é um diálogo como esse. E mais do que isso, na realidade o que nós temos são grandes desafios. As oportunidades, elas são múltiplas, elas são N. Desafios existem, alguns nos deixam esmorecidos. Durante um período é feito uma febre. Né? A febre Isso. passa, a gente volta. Né? Exatamente. Porque a riqueza e o cabedal de construído por Ariano, ele é fantástico. Né? A Paraíba tem muito a aproveitar. E se ela souber, e se ela for inteligente, ela pode ter um outro reposicionamento em um cenário não apenas nacional. Exatamente. Uma coisa que nós falamos o tempo inteiro. É necessário que nós tenhamos, de fato, conhecimento de quem nós somos, da onde nós viemos. Se a gente não tem esse lastro, nós não temos absolutamente nada. E Ariano é um porto seguro.